Pessoal, vamos aqui a mais uma videoaula. Vamos entrar aqui na questão das bobinas. Na questão aqui em ventilador. Bobina principal e bobinas auxiliares. Então vocês veem aqui que são bobinas e não é bobina, bobinas, porque não é só uma. Então, três bobinas. Digamos que eu tenho aqui, eu vou denominar aqui como exemplo. Velocidade 1, velocidade 2 e velocidade 3. Então, cada velocidade é uma bobina. Uma, duas, três. E a principal sozinha. Beleza. Eu vou fazer aqui como exemplo um ventilador que tenha 500 espiras na bobina principal. Isso aqui é para exemplo, pessoal. É só para que vocês tenham noção de como é feito isso aqui. Ó. Vamos dizer que ele tem 500 na principal. Pronto, 500 é expira. A sigla inicial da expira é ESP. Pronto, é expiras. 500 é SP, é expiras. Nas bobinas auxiliares, digamos que eu também tenho 500, somando as três. Aqui são três bobinas que vão se comportar como apenas uma. São três, porém elas trabalham no motor como que fosse uma. Dependendo da velocidade que você seleciona, tem uma velocidade em específico que trabalha como que fosse uma única bobina. Eu vou fazer aqui o modo de ligação dessas bobinas e vamos entrar no tema de ligação dessas bobinas. Como é que elas vão estar, como eu falei, em algum determinado ponto. Elas se comportam como apenas uma bobina e dependendo da situação ela se comporta a soma dessa principal, digamos que tem 500 espiras, é adicionada a parte dessas daqui, dependendo da velocidade que você seleciona. Então isso aqui é uma videoaula, pessoal, para que tenha conhecimento do circuito interno do funcionamento do motor e não o externo, apenas cabo, ponta de fio, cor de fio, isso eu não entro nem nesse detalhe de cor de nada. Eu quero saber o que tem lá dentro. Eu acho que é até por isso que eu tive tanto trabalho buscando informação sobre ventiladores em específico, para também quando finalizar, no caso, o meu conhecimento hoje, praticamente eu vejo dentro do ventilador como é que ele está após uma análise que eu faço com o meu multímetro. Eu vou mostrar a vocês aqui em detalhes essa ligação. Eu tenho aqui ó, na ponta da minha bancada alguns componentes eletrônicos. Por que eu deixei esses componentes eletrônicos aqui? Ó, a questão desses componentes eletrônicos é para que esclareça aqui uma coisa. Não sei você que está vendo esse vídeo agora, mas eu já tive muito comentário em alguns vídeos anteriores que eu fiz. Eu tenho muito vídeo a questão de diagrama elétrico, falando sobre diagrama e não mostrando exatamente a bobina, as ligações. Eu tenho a bobina aqui em mãos, ó, tá vendo? Mas os fios é muito fino. Explicar mostrando os fios aqui seria ótimo, fazer um fio com bitola grossa, mas no conteúdo do curso eu tenho com bitola bem grossa para que tenha compreensão dessas ligações, colocação dessas bobinas aqui dentro, como é que é. Então lá no conteúdo do curso eu tenho ele com essa bitola bem grossa. Fiz um motor especificamente para o curso, para que seja compreendido. As bobinas dessa auxiliar, por exemplo, como aqui eu falei, é dividida em três. Eu fiz elas com fio também, cada fio é uma cor diferente, para que você veja, mesmo depois de colocado aqui, você veja onde é que está a bobina auxiliar, pela corzinha dos fios. As pontinhas também você vê a diferença delas. Nas ligações você tentar compreender o melhor possível. Só que aqui no diagrama elétrico, não precisa você estar preocupado em olhar essa ruma de fio aqui, ó. Tá vendo? Você está preocupado porque está vendo isso aqui, o fio é muito fino, não tem como ligar um com o outro e agora eu não sei mais. Seu multímetro lhe diz. Precisa ter noção de uso do multímetro. É para isso que ele serve. Então, seu multímetro lhe diz com quem é a ligação de quem aqui, em cima do que nós vamos ter conhecimento dos diagramas elétricos. Voltando à questão do circuito eletrônico, no caso eu tenho aqui esses componentes, eu tenho aqui quase invisível, até para pegar com a ponta da unha dá trabalho. Deixa eu pegar com a pinça. Ó, um, três, aqui ficou viradinho, e um maiorzinho. Eu tenho três componentes eletrônicos aqui, ó. Um IRF, aqui é um circuito integrado, esse aqui em especial, todos aqui estão queimados, pessoal. Aqui são, eu botei só para que vocês tenham noção do que eu vou falar sobre eles. Esse aqui em questão está queimado, esse aqui era da minha parafusadeirazinha da bancada.
queimou isso aqui, é um reguladorzinho de carga, como também regulador de corrente para o motor. Então ele é um circuito de regulagem tanto de carga como de descarga da bateria. Esses daqui em específico são de um outro circuito, são de caixinha Bluetooth. Esses são reguladores de carga da bateria, apenas reguladores. Só que isso aqui são circuito integrado. Internamente dentro do circuito integrado tem as ligações dele, que você na verdade, tendo conhecimento dessas ligações internas, você tem mais informações a respeito do próprio aparelho. Só que não precisa, digamos assim, ver lá dentro, que seria o caso de nós estar com esse motor aqui, por exemplo, e eu estou com esse motor, por exemplo, eu tenho esse lado já amarrado e tenho só as perninhas de fio saindo para fora. Eu não preciso arrancar essas bobinas fora e estirar elas e ver dentro desse motor, não. Eu preciso entender as ligações dela, que é o caso do diagrama elétrico desses componentes aqui. O fabricante nos mostra as ligações externas, que é o que você precisa, as ligações externas, que é no caso está o motor aqui, ó. Só que no caso do motor, nós vamos colocar essas bobinas aqui. Então, a colocação, isso aqui é conteúdo de uma ou outra videoaula, que é mostrando o modo de colocação, obedecendo um padrão para que ocorra o que se deve ocorrer nesse motor, que seria a indução magnética através dessas bobinas. Então, esse conhecimento na questão, claro, como eu falei, são muito conteúdo para passar sobre um simples motor desse. Em videoaula temos também conteúdo do curso. Como é que esse motor funciona, como é que ocorre a indução magnética, onde é que é acarretada essa questão de potência do motor, o que é que ela está relacionada, se é pelas bobinas, se é através desse ferro, se é pelo capacitor. Então nós entramos nesse tipo de assunto. Então conhecer o motor a fundo, digamos assim. Voltando ao componentezinho mais uma vez, em específico esse bem miudinho aqui, ó, pessoal. Ó, bem pequeno mesmo. Deixa eu ver se na filmagem nós conseguimos ver aqui também, ó. Tá vendo? Bem miudinho, ó. Com a pinça você vê que nem a pinça aberta, que ela tá aberta bem pouco a pinça assim, ó. Eu tenho que fechar ela para segurar esse componente, bem miudinho. Olha o circuito eletrônico desse componente aqui, ó. Isso aqui o fabricante nos dá isso aqui. Isso daqui eu fiz à mão, ó, regulador LTH7. Esse aqui eu fiz à mão, baseado no próprio CIzinho, que é esse pequenininho aqui que eu mostrei, ó. Pela ligação da placa. Porém, tem ele também, se você buscar aí na internet, pode buscar no Google. Datasheet do regulador LTH7. Vai estar lá do mesmo jeito, ó. Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6. Então esse bichinho, por menor que você vê aqui, ele tem 6 pinos. Isso aqui em questão quebrou um dos pinos de um lado aqui, que eu falei, tá já com problema. Tá 3 de um lado, 2 do outro, mas quebrou o do centro. No caso quebrou esse daqui, ó. Na verdade ele nem quebrou, já não é conectado. No próprio diagrama aqui tá aqui, ó. No próprio diagrama tá dizendo que ele não tem, ó, NO, ou seja, não tem esse pino 5 aqui. Tá só internamente, mas não tem externo para você fazer conexão. Então o que eu preciso dele aqui é o que? Pino 1, carga, vai direto para a carga da bateria. Pino 2, o GND, que seria o aterramento negativo. Pino 3 é a bateria, que na verdade esse pino aqui tem nome charge, que é carga. Esse pino aqui é o indicador de carga. Esse pino aqui manda um sinalzinho para a luz, que é o LEDzinho que indica quando está conectado a entrada AC aqui. Na verdade CC, que é tensão contínua. Quando está conectado aqui, está tendo tensão de saída para a bateria. Então está carregando bateria, manda uma alimentaçãozinha aqui que alimenta um LED. Então aqui é o indicador de carga. O terra, que é o aterramento, o GND, vai direto para a bateria isso aqui, ou seja, liga para a bateria, que é quem dá a carga para a bateria. VCC, entrada de alimentação. Esse pino 5 não é conectado e esse pino 6 programa. Então esse pino aqui é onde você faz a programação da carga que esse 6zinho consegue mandar para a bateria. Ele de fábrica ele já vem num limite, digamos, programado, e você pode alterar através desse pino 6 aqui, viu? Modificando um resistor de referência que tem desse pino aqui. Então você vê que o fabricante criou um circuito integrado, que é um circuitinho. Vou mostrar esse aqui para vocês verem que é maiorzinho, ó. Daqui tem 8 pernazinhas nesse aqui, ó. Criou ele. Internamente tem um diagrama elétrico gigantesco. Você baixar o datasheet dele, isso aqui acontece de um bichinho desse. Tem 10, 15, 20 páginas de um bichinho desse explicando o funcionamento dele. Mas o que interessa, digamos assim, para que você faça as ligações dele, ou seja, a alimentação, é as pinagens.
que é o caso que nós temos no motor. Então o que interessa para nós é digamos assim, quando é a questão do fechamento, o que interessa é isso aqui. Então você colocou o motor no estator, que digamos assim, é o de menos preocupação, é você saber colocar esses fios aqui. Ou seja, uma videoaula só explicando como coloca isso aqui, você vai olhando na videoaula e pausando ela, observando, com atenção no que você está fazendo, você consegue colocar esses fios no lugar aqui, ó, sem nenhum problema. É que eu falei, paciência, o primeiro nunca é fácil. Paciência, dá certo. Pega um vídeo aula, vai pausando, observando, coloca a bobina, observa se está ok, confere na videoaula se é realmente o modo que você fez, parte para a segunda, coloca a segunda, confere novamente. É 4 bobinas, você tem que colocar dessas bobinas. Mas aí tem a ligação, que muitos têm medo da ligação. Muita perna de fio, muito negócio. Como é que eu vou conseguir isso? Consegue. Desde a colocação, que você já sabe quem é a bobina principal, quem é auxiliar. Nesse caso desse motorzinho aqui, ó, tá tudo embaraçadozinho, mas ainda tem como se notar aqui, ó. Desse lado eu tenho 3 fios juntos. Tá vendo? 3 fios juntos que se caracteriza na conexão junto com essa bobina aqui. Então esses 3 fios juntos certamente é as bobinas auxiliares. Também devo ter 3 em algum outro lugar, ó. Aqui, ó. 3 fios que saem aqui do mesmo canalzinho ali dentro ali, ó. Então mais 3 fios juntos certamente também é bobina auxiliar. Eu tenho aqui isolado, esse fio aqui isolado em questão, no motor normal não tem ele, isso daqui, ó. Isso aqui foi uma emenda que eu fiz no fio, que o fio acabou-se. Emenda passando para um outro fio, onde eu vou ter que raspar aqui, fazer essa conexão, emendar um com o outro e isolar. Tenho também as bobinas principal. Sujeira na bobina. Tenho também as bobinas principal, que em questão aqui, como eu estou vendo que as auxiliares tá por dentro, então a primeira bobina que eu coloquei foi a principal, que no caso está por fora, ó. Só que aqui quando você coloca, você já sabe quem é que está colocando quem. Mesmo que você não dê atenção a isso, no final você vê aqui, ó. Tá os 3, que é as bobinas auxiliares que eu falei que são um conjuntinho de 3. Elas são 3 bobinas separadas, porém vão ser ligadas umas com a outra, formando uma. Eu vou fazer as ligações aqui para vocês verem no diagrama elétrico, pessoal. Aqui eu não vou fazer aqui, porque eu falei, o fio é muito fino, ó. Teria que fazer um fio grosso para que vocês compreendam. Mas isso aqui eu falei, no curso tem. Por aqui nós não vamos fazer, porque eu não falei. Isso aqui é mostrando a vocês as ligações no diagrama, que na verdade, como eu falei, copiando por aqui vai dar certo aqui. Não tem erro. Ó, por fora eu tenho as bobinas principal. Tá aqui um fio sozinho. Como também tem que ter outro em algum lugar. Tá aqui o outro. Então essa bobina aqui certamente foi a primeira que eu coloquei. Segunda, terceira, quarta e última, que tá aqui a saída, ó. Então tenho também minha principal. Então por aqui eu encontro minhas ligações. Vamos ao diagrama. No diagrama, que nem eu fiz mostrando ali no estator, eu tenho uma bobina principal, início e fim dela. Eu vou denominar que aqui é início. Ó, início e fim. O fim eu vou botar o Fzinho de fim. Então você observa, sempre vai ter que seguir um padrão. Você observa que eu coloquei o início à minha esquerda e o fim na direita. Então digamos que eu comecei essa bobina aqui e terminei lá. Então início está na esquerda, final está na minha direita. As auxiliar, o mesmo princípio. Quando você coloca a primeira bobina, obedece um padrão. Nós temos isso também que eu falei em vídeo aulas, mostrando como se deve seguir, que é o modo de colocação da bobina. Colocou a primeira naquela posição, segue todas as outras no mesmo padrão. Então temos também início e fim, início e fim. Observe que todo lado direito aqui eu estou denominando seu fim, ó. Início e fim, ó. Pronto. Então tenho meus inícios todos na minha esquerda e final na direita. Bobina principal. Essa é a última. Eu vou fazer minhas ligações do motor agora, pessoal. Essa daqui é a bobina principal. Ao eu identificar ela no meu estator, ao identificar ela aqui, quem é a principal, essa daqui é a última que eu vou me preocupar em fazer a ligação dela. Então, todos os fechamentos que eu for fazer, lado esquerdo, que seria os inícios, e lado direito, quando eu for unir principal com auxiliar, que elas têm união uma com a outra, então eu vou fazer isso. Eu vou ligar o lado esquerdo da minha bobina principal com o lado esquerdo da minha auxiliar. O lado direito da minha principal com o lado direito da auxiliar. Então, na sequência que vocês vão ver isso aí. Vou tirar os componentes eletrônicos daqui. Era só para mostrar a vocês que um simples componente desse tem um diagrama gigantesco. Sim, pessoal, vou deixar um rabiscozinho para quem não tem conhecimento do que é o
o datasheet, eu vou deixar um rabiscozinho. Eu vou ver se eu encontro desse próprio aqui, o regulador LTH7, e deixar para vocês verem o diagrama elétrico. Isso aqui é o diagrama de ligação, que é as pinagens. Aqui eu fiz aqui através das pinagens dele, pelo que eu peguei de uma placa. Mas tem um diagrama elétrico, que é o interno, ou seja, é o que está dentro do componente. E de lá também sai as pinagens, ou seja, tem um diagrama interno mostrando o que é que tem dentro dele. Que são vários circuitos aqui, na verdade é um circuito, chama-se circuito integrado. Eu digo vários componentes internos. Voltando aqui. Vou fazer a ligação das auxiliares. Não, voltando um pouquinho, pessoal. Vou voltar a um assunto anterior que eu iniciei e não continuei, que foi a quantidade de bobinas de espiras da auxiliar. Como eu tive 500 espiras na principal, a minha auxiliar também, vamos dizer que eu tenho 500. Isso aqui é para modo de estudo, não é que é regra. Então, digamos que eu também tenho 500 na auxiliar, mas essas 500 é a soma das três. Então, como é que eu vou saber quantas vou ter na bobina de velocidade? Pronto. Principal, bobinas auxiliares. Eu vou denominar que essa primeira é velocidade 1. Vou botar V1. Essa segunda, V2, que seria velocidade 2. E essa terceira, V3, que seria velocidade 3. Pronto. Então, como é que eu vou saber agora, por exemplo, eu também tenho 500 espiras na auxiliar, mas só que essas 500 é soma das três. E como é que eu vou saber velocidade 1, quantas espiras vai ter? Velocidade 2, quantas espiras vão ter? Velocidade 3, quantas espiras vão ter? Lembrando que essas bobinas aqui que eu simulei aqui estão uma linha reta, porém na colocação do estator ali, que eu mostrei até anterior a vocês, são 4 bobinas colocadas dentro do estator, interligadas uma à outra, que ao final das contas eu vou ter um início e um fim. Tirou da forma, elas vão sair todas unidas, início e fim. Mesmo que tire da forma, faça de um em uma, que daria um trabalho terrível, é a ligação, mas o final você vai restar isso, um início e um fim, que é a ligação das 4 bobinas. Teve um vídeo aula que eu fiz até anterior, onde eu mostro as bobinas interligadas, mostro o posicionamento de ligação, menciono questão de indução magnética, como é que se ocorre e por que tem que ser o modo mencionado lá na questão da videoaula, das bobinas naquelas posições. Por que tem que obedecer aquilo? O que é que ocorre se não obedecer? Mas aqui não é o tema disso aí, que seria lá a indução magnética, que é ligações da bobina. Então, digamos que eu também tenho 500 espiras na soma dessas três aqui. Como é que eu sei quem é velocidade de uma quantidade de espiras, velocidade 2 e velocidade 3? Eu pego 500 espiras, tiro 33%. Então, digamos que eu tenho 33% de 500. Digamos que, deixa eu ver aqui. 33% de 500, vou botar que foi 150 espiras, é próximo disso, mas eu vou dizer que foi 150. Então, das 500 eu tiro 33%. Então, 33% de 500 deu 150. Então, 350 de 500, eu fiquei com quantas agora? 500 menos 150, eu fiquei com 350. Então, esse restante que foi 350, tirei 33%, digamos que ficou 350. Eu não estou falando a porcentagem justa que é não, pessoal. Estou falando um aproximado para que fique umas contas mais fácil de nós compreender aqui. Digamos assim, 500 espiras ao total das três, tirei 33%, restaram 350. 350 espiras é a bobina de velocidade 1. Ou seja, tirei 33% das 500, o que restou é velocidade 1. Então, digamos que eu tenho aqui 350 na velocidade 1. Pronto, velocidade 1 tem 350 espiras. É SP. Ó. E velocidade 2. Quantas tem na velocidade 2? O que restou aqui foi 350 para a velocidade 1. E eu tirei 33%, digamos que foi 150, que é o que eu mencionei aqui. Então me restou ainda 150 espiras para mim novamente tirar 33%. Então 33% de 150 quanto é? Vamos lá, 150 menos 33%, digamos que deu 50. Então 150 eu tirei mais uma vez 33%, restaram quantas? 100 espiras. Então 100 espiras seria velocidade 2. Você vê que eu estou tirando uma porcentagem, que seria 33%, e o que me resta é as velocidades, iniciando desde a 1, a 2, e o que restou é a velocidade 3. Então digamos que tirei 33% de 500, ficou 350. Tirei novamente dos 150, que foi o que eu tinha tirado inicialmente, como eu tinha ficado com 150. Tirei mais uma vez 33% dos 150, digamos que restou 100.
Então mais 100 espiras na velocidade 2. E eu tirei 33% dos 150, que foi, por exemplo, como eu mostro aqui, 50 espiras. Então não tenho mais o que tirar, por quê? Porque eu só tenho uma velocidade final, que seria a velocidade 3. Ó. Então a velocidade 3 na questão aqui teria 50 espiras. Ó. Vou recapitular essa soma que eu fiz aqui, pessoal, para que vocês compreendam aqui. Ó. Eu tinha 500 espiras, a soma das 3 bobinas, que aqui eu tenho 350, 100 e 50. Então eu tinha 500 espiras, a soma das 3, peguei 500, tirei 33%, o que me restou? 350. Então esse resto é a velocidade 1. Mais uma vez, eu tenho ainda 150 espiras, que foi os 33% que eu tirei das 500. Me resta ainda, na verdade, 150 para mim, mais uma vez, tirar 33%, que é o que eu fiz aqui. 150 menos 33%, deu 100. Então, ficou 100. Ainda tive os 33% que eu tirei, que foi 50. Então, como não tenho mais o que tirar, porque a velocidade só resta agora 3, então o resto de tudo, digamos assim, a sobra, ficou para a velocidade 3. Então, 50 espiras. Lembrando mais uma vez, para que não tenha crítica nessa situação, essa porcentagem que eu estou denominando aqui é um próximo do valor, viu, pessoal? Não é o corretinho. A porcentagem de 33%, eu vou até deixar aqui, para que vocês memorizem, é real a questão de tirar dos 500. Se eu tivesse realmente 500 espiras, eu tirar 33%. Porém, aqui no que eu estou mostrando a vocês, eu não estou obedecendo aqui exatamente 33%, porque dá valores não, digamos assim, fechadinho que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é para nós compreender facinho. Fácil também nós conseguimos somar, ó, 350 com 100, 450 com mais 50, 500. Pronto. Mas que a porcentagem real é essa daqui, 33%. Se o motor é na auxiliar 500 espiras, você vai tirar 33. Se fosse 600, continua 33. Se fosse 1000, continua 33. Então 33, que é esse valor aqui, é um valor fixo. Isso aqui você vai tirar realmente 33%. Então você faz na sua calculadorinha ali. 500 espiras menos 33%, deu quanto? Sobrou, digamos, 350, foi, pronto. Então, minha velocidade de 1 é 350 espiras. Eu tinha, quanto foi que foi os 33% das 500? Digamos que foi 150, foi. Então, eu já tenho 150. Novamente, eu pego o que sobrou, na verdade é o que sobrou, os 33% que eu tirei, pego ele novamente, tiro mais 33, o que sobrou, velocidade 2. E o que sobrou realmente aqui na velocidade 3 não mexe mais porque é o final. Então aqui nós calculou as espiras. Vamos ao fechamento, pessoal. Fechamento, deixa eu pegar aqui uma réguazinha que eu tenho aqui, tá aqui. Sobre o fechamento, ó, a bobina principal você deixa por última. Não tem pressa com ela agora não. Vamos à bobina auxiliar. Eu vou começar meu fechamento aqui da esquerda. Então isso aqui eu já deixo esse fio aqui. Digamos assim, inicialmente não mexo com ele. Isso aqui, como eu já sei que é velocidade 1. Então, por exemplo, inicialmente aqui, eu vou denominar que aqui é para capacitor. Então, velocidade 1 é a bobina que mais tem espiras, ó, das 3. Se eu medir com o meu multímetro, que eu falei para vocês que com o multímetro vocês sabem quem é quem. Colocou no motor, se eu medir com o meu multímetro daqui para aqui, é a bobina que eu vou ter mais resistência ohmica em comparação às 3 das velocidades. Ó. Se eu medir aqui na velocidade 2 para aqui, ó, início e fim dela, a velocidade 2 vai ser uma intermediária, ou seja, eu vou ter menor resistência ohmica do que a velocidade 1 e maior resistência ohmica do que a velocidade 3. Por quê? Porque aqui é o mesmo fio, mesma bitola, com menos espiras, com mais espiras e com máximo de espiras. Ou seja, mais do que todas as 3. Então eu teria menos resistência ohmica, uma resistência ohmica intermediária e a máxima resistência ohmica. E velocidade, e na verdade a bobina principal se soma com questão de maior resistência ohmica do que todas essas outras, só que não serve como regra. Dependendo do motor, essa principal, às vezes o fio já é outro, a bitola é mais grossa, às vezes tem menos espiras em comparação aqui, então termina que às vezes essa velocidade de 1 da auxiliar se pareia com uma principal. Então não é regra você medir a principal e ser que tem mais resistência ohmica antes que seja feito os fechamentos. Então vamos à questão dos fechamentos. Iniciando pela minha esquerda aqui, eu vou levar como regra isso aqui. Iniciando pela minha esquerda, eu puxo uma perninha aqui, ó. Eu vou botar aqui que seja capacitor. Ou seja, o início da bobina auxiliar, que é a velocidade 1, eu começo já por ela, já deixei para ser capacitor. Então esse terminal eu puxei, soldei o cabinho aqui já é para capacitor. Beleza. Restou esse lado aqui, ó. Com meu multímetro, meço aqui, identifico o outro lado dessa velocidade 1 onde é que está. Restou aqui, ó. Esse lado de cá, que está na minha direita, ó.
o lado da direita vai ser ligado com o lado da esquerda. Só que você vê que aqui é o final da bobina, ó, de velocidade 1 vai ser ligado com o começo da bobina de velocidade 2. E essa ligação entre final da bobina de velocidade 1 com o começo da bobina de velocidade 2, eu tenho aqui a velocidade 1. Então vou passar a réguazinha para lá, fazendo essa ligação, ó. Começo da velocidade 2 com o final da velocidade 1, eu tenho, ó, uniu essa ponta que é o final da velocidade 1 com o começo da velocidade 2, eu tenho aqui um cabinho que é velocidade 1. Ó. Então vou botar aqui V1, velocidade 1. Ó, o início da velocidade 1 foi um capacitor, ou seja, um terminalzinho, uma perna para botar o capacitor. O final da velocidade 1 com o começo da velocidade 2, velocidade 1. Por isso aqui é bobina de velocidade 1. Ó. Por quê? Porque o final dela está ligado com o começo da velocidade 2, porém, estou tendo a sequência desde o capacitor até o final da velocidade 1 para fazer um terminalzinho que eu botei aqui, mas poderia ser aqui, que aqui é só uma ligação. Ó. Esse vermelho que eu fico é só um modo de ligação de uma para outra. Ou seja, esse começo dessa com o final dessa estão ligados. E coloco um cabinho, é que eu tenho velocidade 1. Então agora eu tenho o final da bobina de velocidade 2. Ó. Então final da bobina de velocidade 2, vou fechar com o começo da bobina de velocidade 3. E aqui eu tenho velocidade 2. Então você vê, ó, final da bobina de velocidade 2, ligou, ou seja, fechou, fez o fechamento, uniu e colocou um cabinho aqui. E aqui você tem velocidade 2. Tá vendo, pessoal? Como é simples. Velocidade 2. Agora eu tenho aqui bobina de velocidade 3. O final dessa bobina de velocidade 3 é velocidade 3. Só que o final dessa bobina de velocidade 3, vem a questão que eu falei a você. Quando for fazer o fechamento da bobina auxiliar com a bobina principal, os fechamentos da direita você fecha na direita, os da esquerda você fecha na esquerda. Então, esse terminal de velocidade 3, automaticamente ele vai ser unido à bobina principal desse lado aqui, ó. Tá vendo? Vou deixar aqui para vocês verem mais fácil aqui, ó. O final da bobina de velocidade 3 que está na direita. Isso aqui, essa questão de direita e esquerda que eu estou falando, é porque eu denominei que esse lado aqui está às esquerdas e aqui está às direitas. Então, terminou aqui. Se eu tivesse começado botando o capacitor na velocidade 1 aqui, teria finalizado aqui. Só que é que eu falei. Aqui é o modo que eu estou mostrando a vocês como exemplo. E é o que vocês podem até copiar já fazendo o fechamento. Seguindo esse passo a passo. No final das contas vocês vão ter o resultado que é as ligações estarão corretas. Então vamos lá. Lado direito da bobina principal, ou seja, início na esquerda, final na direita. Lado direito da principal fecha com auxiliar também no lado direito. Ou seja, aqui. E aqui eu tenho esse lado direito, é a bobina de velocidade 3. Então você vê que a velocidade 3 foi fechada com bobina principal. Tá vendo? Ó, fechou aqui, uniu. E mais uma vez eu vou puxar para baixo, pessoal. Coloca um cabinho, é velocidade 3 aqui, ó. Ó. Então tenho aqui, ó. Final da bobina de velocidade 1. Fechou com o começo da bobina de velocidade 2. Tenho velocidade 1. Final da bobina de velocidade 2 fechou com o começo da bobina de velocidade 3. Eu tenho aqui velocidade 2. Final da bobina de velocidade 3 fechou com final da bobina principal, onde eu tenho aqui velocidade 3. Beleza. E agora, no motor, para quem já tem conhecimento de motor, tem aqui eu tenho a perninha do capacitor. E tem um desse lado da principal que está em neutro, ou seja, não tem ligação nenhuma. E tem um fio, para quem já tem conhecimento em motor, que o pessoal chama muito, é o fio linha. Por que esse fio aqui é linha? Ó? Que seria esse daqui, ó. Como eu fiz esse fechamento nesse modo mostrando a vocês, o final da principal que fechou com o final da bobina velocidade 3, eu tenho velocidade 3 aqui. Então aqui já está feita a ligação. E aqui eu tenho um fio aqui chamado linha. Ó. Puxo aqui, esse linha, e esse fio linha é onde está o protetor térmico. Então digamos que aqui esse fio, onde eu fiz essa ligação, aqui vem uma perninha que é o protetor térmico. Ó, tem aqui um protetor térmico. Para se houver problema nesse motor, cortar essa ligação desse ponto aqui, ó. Então vou botar o nomezinho linha também. Vamos seguir o conhecimento já que o pessoal tem. Ó. Linha. Alguns chamam esse terminalzinho aqui, ó, capacitor linha. Por quê? Porque aqui também vai ser puxado uma perninha para capacitor, pessoal. Tá vendo? Então aqui eu tenho duas pernas. Nesse terminal onde está o fusível, tem duas pernas. Uma é para capacitor, CAP.
uma perninha para capacitor e outra linha, que é onde vai entrar o cabo da rede elétrica, vem direto para esse aqui, que é o mesmo fio que chama o comum. Então o cabo da rede elétrica vem direto, liga aqui. Ao tempo que ele liga aqui direto, na verdade aqui uma coisa que eu mostrei aqui a vocês aqui que está errônea, pessoal. Eu sempre mostro aqui, eu até me confundo. Depois é que eu conferi aqui, eu percebo que está errônea, é o capacitor. Você vê aqui que eu tenho o comum aqui, ó. Só que esse capacitor eu costumo botar ele aqui depois do fusível, ó, que é o correto, tá vendo? Então aqui tá errado, até para eu servir de exemplo para vocês. Eu vou botar um X aqui, tá errado, tá vendo? O capacitor tem que ficar depois do fusível. Por quê? Porque se houver problema nesse motor por algum motivo, esse protetor térmico aqui vai abrir, deixa de ter alimentação desse lado aqui, ou seja, tá vindo da rede elétrica até aqui, chegou no protetor, ele rompeu, abriu, não passa para esse lado. Se não passa para esse lado, ó, eu nem tenho energia chegando na bobina principal e nem tenho energia chegando no terminal do capacitor aqui, ó, que seria esse daqui, ó. Então neutralizou totalmente a alimentação do motor vamos dizer assim, pela ação desse fusível entrar em proteção. Agiu, eu não tenho alimentação mais nesse ponto aqui, ó. Então o ponto certo dele é aqui, ó. Capacitor, perninha do capacitor unida ao começo da bobina principal e o protetor térmico também junto a ele aqui, ó. Então eu tenho uma perna aqui para capacitor e essa perna aqui é o linha que é antes do próprio protetor. Então esse linha antes do protetor térmico, a energia vai vir, passar o protetor, chegar à bobina principal, como também a chegar essa perninha que é do capacitor. Então aqui eu tenho aqui, ó, pessoal, duas perninhas para capacitor, ó. Esses dois pontos aqui, ó. Duas pernas para capacitor, então aqui vai ser ligado o capacitor nesse ponto e nesse, ó. Você vê que o capacitor está recebendo alimentação junto com a bobina principal desse lado aqui, tá vendo? O capacitor desse lado aqui recebe alimentação junto com a bobina principal e manda por esse lado aqui para auxiliar, direto para a velocidade 1, que vai fazer o circuito, final da velocidade 1, é unido com o começo da velocidade 2. Quando eu tiver a minha chave que seleciona a velocidade, manda a alimentação nesse ponto aqui, ó. Eu selecionei a chavezinha lá, o clique da chavezinha lá, velocidade 1. Então ele está mandando a alimentação nesse ponto em específico. Eu tenho a alimentação desse lado da principal e a alimentação desse lado da auxiliar. Então aqui vem a questão que eu falei no começo do vídeo, pessoal, que é, dependendo da ligação que você está usando, que é a velocidade, tem soma da bobina principal junto com a auxiliar. Por que que tem, ó? Quando eu mando a alimentação nesse velocidade 1 aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o capacitor alimentando toda essa bobina auxiliar, por isso também o capacitor deve ser nessa bobina que tem mais espiras. Eu tenho o capacitor aqui alimentando toda essa bobina auxiliar, que é onde ele está recebendo a alimentação junto com esse lado da principal, ó. Alimentando toda essa bobina auxiliar até o ponto que eu estou mandando a alimentação aqui. E a alimentação do outro lado que vem, que seria a principal que está vindo por aqui, ó. Tá vindo, passou a ligação que seria a velocidade 3, continuou, ó, ou seja, andou toda essa bobina aqui de velocidade 3, ó. Continuou, veio aqui, continuou na velocidade 2 para se encontrar aqui. Então o circuito veio fechar aqui, ó, na velocidade 1. Se eu selecionei velocidade 1, o circuito fechou aqui. Então quando eu meço a resistência ohmica da bobina em funcionamento, que seria início da principal e o outro ponto de alimentação, então eu estou medindo isso aqui junto com meu multímetro, vai medir toda essa resistência ohmica de uma bobina, de duas, como também a rede elétrica, ou seja, a corrente elétrica vai ter que circular, vindo pela principal aqui, passou na velocidade 3, circulou para a velocidade 2 e também passou na velocidade 2 até chegar ao outro lado, que é a alimentação. Todo circuito elétrico, eu vou fazer só um rabisco rápido aqui embaixo. Todo circuito eletrônico, pessoal, ele tem que entrar energia de um lado e receber do outro, e essa energia circular através de alguma coisa, fechando o circuito. Uma lâmpada, se você olhar uma lâmpada, essa lâmpada incandescente, ela tem um lado de entrada de alimentação, digamos assim, fase e neutro, que vai entrar a alimentação desse lado, vai subir uns pinozinhos, que é a ligação interna dela, e vai passar numa molazinha que do outro lado, que se você fosse considerar, estaria em curto. Fase com neutro, passou na molazinha, ou seja, tem que fechar o circuito. No dia que essa molazinha aqui rompeu, deixar de existir a ligação de um lado a outro aqui, deixa de funcionar a lâmpada. Por quê? Porque não tem mais circulação dos elétrons no circuito. Então é o que ocorre no caso do motor, que é isso que eu estou querendo explicar a vocês. Se eu tenho alimentação entrando aqui na principal, sempre vai entrar aqui, ó, o linha, sempre vai passar do protetor térmico, entrar direto desse lado da principal. Também vai entrar direto para o capacitor. Então está alimentando diretamente a principal e o capacitor. Essa auxiliar aqui,
desse lado sempre receberá alimentação dependente do capacitor. Então esse ponto aqui é fixo também, a questão da alimentação dele. Recebe junto com a principal, desse lado de cá. Ó. O outro lado da principal faz ligação direta com a velocidade 3. Então quando eu uso a velocidade 3, ou seja, eu selecionei meu interruptor ali, velocidade 3. Eu estou alimentando aqui minha bobina principal de ponta a ponta. Ó. Ou seja, minha principal está alimentadazinha por inteira, sem interferência de nenhuma das outras. Como também me auxiliar através do capacitor, que também está usando todas as 3 bobinas, a conexão, até fechar o circuito, que é aqui. Ó. Então minha principal está funcionando a 100% quando eu tenho velocidade 3. Ó. Tá vendo? A alimentação aqui na principal, que seria a velocidade 3, e aqui no início, que seria o linha. Ó. Então minha principal está funcionando a 100%. Quando eu venho e coloco aqui velocidade 2, tá vendo? Ó, onde é velocidade 2, ó, minha principal já não está a 100%. Por quê? Somou-se as bobinas da principal com essas bobinas da auxiliar, que é responsável pela velocidade 3. Então somou-se aqui, então minha principal não tem mais 100% de capacidade de funcionamento. Ela somou-se mais com essa. E na questão do motor, quando essa soma com essa, se é do motor ganhar potência, ele perde. Por quê? Porque eu tinha uma resistência ômica aqui, digamos que era 10, somou-se com mais essa que tem 2 ou 3 ou 5, então agora eu tenho 13, 15, não é mais os 10. E quando a resistência ômica aumenta, a corrente elétrica circulante no circuito cai. Ou seja, caiu potência, manteve-se a tensão, no caso caiu a corrente e manteve-se a tensão, perca de potência. Então o que ocorre é isso aqui. Vamos ficar por aqui, pessoal, o conteúdo já está bem gigante. Certamente futuramente nós temos mais conteúdo. Esse conteúdo eu vou estar postando no canal. Vou deixar ele público a todos os inscritos no canal. Também é parte de vídeo aula, mas eu criei especificamente para isso. Quero agradecer todos que estão inscritos no canal até a data de hoje. O canal está chegando a 5.000 inscritos. Para mim é uma honra. E vamos dizer assim, vamos avante.